vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Quantas vezes você tem se humilhado? Quantas vezes pensou que estava abandonado? Quantas vezes se viu triste e abatido, mas o poder de Deus te manteve erguido? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem clamado? Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Quantas vezes você tem se humilhado? Quantas vezes pensou que estava abandonado? Quantas vezes se viu triste e abatido, mas o poder de Deus te manteve erguido? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem clamado? Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando o último dia deste grande propósito em orações, Deus que cura. Para os demais irmãos que acessarão posteriormente este propósito em orações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar vossas vidas, que há de restaurar a fé, a confiança, a esperança, a perseverança em Cristo Jesus, que há de curar a enfermidade que anos e anos vem se arrastando e assolando a sua vida. Por
falar em cura, este é o grande propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas que curam outras pessoas para a glória de Deus. E hoje, o projeto A Marca da Promessa traz neste 16º e último dia a leitura e reflexão no livro de Salmos, capítulo 41, versículo 3. E a palavra diz: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção para este último dia deste grande propósito em orações, Deus que cura. Como de habitual, trago uma outra versão do tema principal desta noite. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Salmos 41, versículo 3. Qual é o objetivo desta lição de hoje? Entender que Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas concede-nos forças para que, mesmo no leito da dor, continuemos a glorificar o seu nome. Vamos lá. Pessoas santas e fiéis ao Senhor padecem por causa de doenças e enfermidades, mas pela fé recebem forças para vencer o sofrimento. A palavra de Deus garante-nos que um dia nós, os salvos em Cristo Jesus, seremos transformados, receberemos um novo corpo e nunca mais morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Mas, enquanto estivermos aqui neste mundo, vivendo em um corpo corruptível, estaremos sujeitos a dores e enfermidades. Muitos cristãos, equivocadamente, acreditam que a enfermidade na vida do crente sempre é fruto de algum pecado oculto ou até mesmo obra do diabo, mas raramente essas são as reais causas. João capítulo 11, versículo 4. A origem das enfermidades. Primeiro, a queda e as enfermidades. Muitas pessoas insistem em afirmar que o cristão fiel jamais pode ser acometido por enfermidades. Porém, a Bíblia menciona diversos casos de homens tementes a Deus que sofreram com as enfermidades. A pergunta, então, é inevitável: qual é a origem das doenças? Já que Deus não criou o homem para enfermar ou morrer, Adão desfrutava de uma saúde perfeita e deveria viver eternamente em comunhão com o Criador. Mas ele pecou, desobedecendo a Deus. Como o salário do pecado é a morte, Adão enfermou no corpo, na alma e no espírito. Romanos 6, versículo 23. A enfermidade é consequência direta desse rompimento da relação entre Deus e a humanidade, e não deve ser confundida com a vontade do Todo-Poderoso. Segundo, provados pela enfermidades. Quem não quer desfrutar de uma boa saúde? Algumas enfermidades geram limitações que nos impedem até mesmo de realizarmos a obra do Senhor. Porém, o Pai Celestial permite algumas vezes que sejamos provados para que a nossa fé cresça mediante uma maior experiência e comunhão com Ele. O corpo pode estar debilitado pela doença, mas o espírito, como resultado da confiança em Deus, está forte. Por exemplo, em Ezequias, em 2 de Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11. Jó, capítulo 1, versículos 1 a 22. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Terceiro, enfermidades de origem maligna. Existem enfermidades cuja origem é maligna. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Lucas 13, versículos 10 a 17. Porém,
O inimigo das nossas almas não pode tocar na vida e na saúde de ninguém sem a permissão de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 6. A enfermidade física não significa necessariamente que alguém esteja experimentando alguma forma de possessão demoníaca. 1 de João, capítulo 5, versículo 18 e 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Doenças da vida moderna. Primeiro, depressão. Segundo, síndrome do pânico. E terceiro, doenças psicossomáticas. Doenças que se manifestam quando os desajustes do sistema emocional transformam-se em doenças físicas. A fé em Jesus Cristo e na sua palavra é um excelente remédio para ajudar-nos a manter a saúde física e mental. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. Meu irmão, minha irmã, diante do sofrimento não devemos culpar ou questionar a Deus, mas sim confiar e esperar o milagre. Deus é imutável e continua a operar milagres e maravilhas. Ele opera quando quer e a sua maneira de agir é única. Não desista, continue a confiar no poder do Altíssimo. E eu trago aqui 5 sugestões para você, meu irmão, minha irmã. Ouça um louvor, como por exemplo, A Vitória Vem, do Ministério JC. Oração inicial, fazemos isso todos os dias, com o café da manhã com Deus, o versículo do dia. Nós temos a leitura diária da Bíblia em ordem cronológica. Nós temos a oração das 18 horas. Nós temos um momento de fé. Nós temos a reflexão da Bíblia. Nós temos vários propósitos em decurso depois das 22 horas aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, Telegram, no Twitter. Pelo WhatsApp, vem aqui, vamos lá falar um pouco sobre o assunto. Vamos ouvir outras opiniões de pessoas que estão ali na linha de frente falando sobre Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã, nenhuma palavra escrita num papel lhe sustentará, como as promessas de Deus. Você as conhece? Aos desolados, Deus promete: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 30, versículo 5. Aos desamparados, Deus promete: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, versículo 19. Aos enfermos, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. O tema de edificação desta noite, Salmos 41, versículo 3. Aos pecadores, minha graça é suficiente para você. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Adentre as promessas de Deus. Quando seus medos aparecem, responda com este pensamento: mas Deus disse. Quando as dúvidas vierem, mas Deus disse. Quando a culpa lhe dominar, mas Deus disse. Procure nas Escrituras por promessas, como um mineiro procurando ouro. Quando você achar uma pedrinha, segure-a, confie nela, leve ao barco. Não há tesouro maior. E vamos para um momento mais impactante desta noite: o Deus que restaura nossa saúde. Este belo salmo, atribuído a Davi, descreve os sofrimentos de quem enfrenta doenças físicas. O favor de Deus e bênçãos especiais dos céus são conferidas para as pessoas que se importam com o pobre. Proteção, prosperidade e também ajuda nos momentos que viermos enfrentar doenças físicas. Interessante que o Salmo, que descreve momentos de lamentação por motivos de falta de saúde, começa com a expressão "como é feliz" e termina com a exaltação do nosso Deus. Qual a relação desta felicidade com as doenças que sobrevirão sobre nós? O salmista deixa muito bem claro no primeiro versículo que
aquele que se interessa pelos pobres, por pessoas que passam dificuldades, receberá o socorro de Deus no dia da adversidade. Vejamos o texto bíblico. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Aplicação da prática. O nosso comportamento quando estamos bem de saúde, quando temos condições de amar nosso semelhante, pode ser manifestado através de simples atitudes na direção dos menos favorecidos. Estas atitudes sinceras de compaixão e amor nos darão paz interior, nos proporcionarão tirarmos o foco de nossos próprios problemas, das nossas muitas dificuldades, percebendo que existem pessoas ao nosso redor que clamam por socorro e nossa ajuda. Quando temos este olhar abençoador sobre os outros, descanso dos meus problemas, neste momento de preocupação com o meu semelhante, Deus estará agindo sobre o meu interior, sobre a minha vida, enquanto eu me preocupo com alguém. O salmista reafirma que se você se preocupar com o pobre, com o necessitado, Deus te ajudará em tempos de adversidade. O simples fato de poder ser compassivo e abençoador para com aqueles que não têm recursos hoje, poderá despertar o interesse e também o amor de outras pessoas sobre a minha pessoa. A motivação correta de ajudarmos nossos semelhantes. A motivação correta de ajudarmos nosso semelhante não é desejarmos receber algo em troca, mas o amor é como uma semente plantada no nosso quintal, no limite do nosso terreno, com o terreno ao lado do nosso. Um dia, aquela semente dará origem a uma bela árvore que produzirá frutos e sombra e abençoará tanto a minha casa quanto a casa do meu vizinho. O amor é algo que Deus deseja que pratiquemos e, se fizermos isto, certamente receberemos de volta sobre nós mesmos. O amor compartilhado, especialmente nos dias que estivermos passando por problemas de saúde. Todos nós passaremos por lutas de saúde nesta existência. Deus nos proporciona ajuda e socorro através da medicina e dos remédios especializados. Como cristãos, compreendemos de forma inteligente que Deus possibilitou a ciência evoluir para preservar a raça humana. Porém, em tempos de dificuldades com nossa saúde, ao enfrentarmos doenças físicas que nos fragilizam, que nos desanimam, a palavra de Deus nos consola e conforta com a certeza de que não estaremos sozinhos nesta luta. Deus provê recursos para que os médicos possam nos ajudar. Deus nos dá a certeza do seu sustento e amparo no leito da nossa enfermidade, nos animando sempre e, segundo sua soberana vontade, poderá nos curar e restaurar nossa saúde. Veja bem, mais importante que a cura física de uma enfermidade é podermos enfrentar a adversidade de uma doença, crendo que Deus nos ajudará, e Ele nos deu a maior cura que poderíamos receber dos céus, a cura da nossa alma, a possibilidade real e concreta, quando o nosso tempo aqui se findar, que já estamos salvos por Jesus Cristo e poderemos adentrar os portões das mansões celestiais. Meu irmão, minha irmã, para vocês que estão agora conectados conosco neste último dia, Deus te ajude nestes momentos de sofrimentos e dores físicas. Deus te ajude nestes tempos. Deus te ajude nestes tempos de enfermidade e tratamento de saúde. Que a paz de Jesus Cristo possa ser algo presente em seu coração. Deus é com você, te ajudando e restaurando sua saúde. E eu encerro este último dia deste grande propósito em orações, a leitura no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25.
E a palavra diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Pense na palavra preocupar. Ela vem literalmente do conjunto do prefixo pré, com o verbo ocupar. Ou seja, é aquilo que ocupa, que apodera-se da nossa atenção previamente. É o que nos ocupa antes de qualquer outra coisa. O que pré-ocupa sua mente é o que vem primeiro. O que pré-ocupa seu coração é o que tem prioridade. Significa o que é mais importante, o que deveria ser primeiro em nossos corações. Jesus. O que deveria ter prioridade em nossas mentes? Deus. Mas o que preocupa, o que tem prioridade? Muitas vezes são justamente essas coisas: o que vamos comer, o que vamos vestir, a nossa saúde, etc. O que sufoca a semente do Evangelho não é o diabo, são os cuidados com esta vida. Mateus 13, versículo 22. Deus não nos explica o que Ele vai fazer, nem como Ele vai cuidar de nós. Ele apenas promete que vai. Sua maneira de confiar que Ele vai fazer isso é de nos mostrar quem Ele é. Nosso Pai revela de todas as maneiras o quanto Ele nos ama, sobretudo no sacrifício do seu Filho Jesus. E isso deve ser o suficiente. Não é o que Deus vai fazer que precisamos saber, é quem Ele é. Quando você compreende quem Deus é, você saberá o que Ele vai fazer para você e não terá motivo de se preocupar. Procure Deus, procure conhecê-lo pessoalmente e você saberá o que Deus vai fazer para você. E nesta noite eu lhe digo, Ele está curando a sua enfermidade através da sua fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amado Pai Celestial, eu quero que haja apenas uma ocupação em minha mente, a pessoa de Jesus. Que Ele possa estar lá desde o meu acordar até a hora de dormir. Eu não preciso de mais nada, Pai. Perdoa-me quando esqueço disso. Perdoa-me quando deixo as preocupações do mundo ocupar a minha mente. Ajuda-me a tirar tudo para que haja lugar para apenas um, Jesus. Aí sei que encontrarei paz e tudo o que preciso, sobretudo a cura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.